Meus queridos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa véspera de Natal para refletirmos um pouquinho sobre essa data tão importante. E a nossa reflexão de hoje parte do livro de Isaías, no capítulo 9, nos versículos 6 e 7. Dizem assim essas palavras: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Neste ano nós tivemos um ano bastante incomum e o nosso Natal não vai ser diferente. O que mais se ouviu nos discursos é que vidas humanas importam. Por outro lado, o que mais se viu e se ouviu foram os números que cresciam constantemente de mortos e poucos nomes apareciam. Eram mais números do que nomes. Dava a impressão até de que os nomes não eram tão importantes e, aliás, nem haveria como guardar todos os nomes. O fato é que cada nome, cada pessoa tem o seu significado. E cada nome de pessoa, antes de nascer, foi pensado com muito carinho pelos pais. Havia ali um desejo, uma intenção, havia ali um prazer em chamar o filho pelo seu nome. E essa importância, não só do nome, mas do seu significado, dos nomes próprios, geraram até dicionários de nomes próprios, indicando a origem de cada nome e o seu significado. É claro que às vezes o descuido do cartorário pode mudar um nome e dar até algum outro significado para ele. Mas assim como os substantivos têm denotação e conotação, o nome próprio também adquire apelido, adquire um cognome ou uma alcunha, né? Alguns desses apelidos são carinhosos, são importantes, gostosos de se ouvir. Outros são apenas os sobrenomes, o nome de guerra de uma pessoa. Por exemplo, no exército, alguém recebe como o nome de guerra como sendo, às vezes, o seu próprio sobrenome, não é? E existem alguns apelidos que também são depreciativos. Eles acabam partindo da aparência da pessoa, acabam revelando algum defeito físico e isso se torna uma coisa muito desagradável. E acaba, às vezes, tendo referência a algum hábito ou alguma situação incomum na vida da pessoa. Pois bem, o profeta Isaías, quando escreve esse texto, ele vai falar de alguns nomes do Senhor Jesus Cristo. Mas ele começa falando lá no capítulo 9 de aflição, falando de jugo, falando de um povo que andava em trevas. Ou seja, o profeta estava se referindo àquele pesadelo do Império Assírio sobre o povo judeu. E por volta do ano 740 a.C., ele estava querendo mesmo, era uma liberdade política e uma liberdade que também fosse uma liberdade definitiva, porque depois ele vai falando dessa liberdade total, né, que foi feita ou prometida aos povos primitivos, aos antigos, e todas as profecias apontavam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías então se encanta com a doçura desse menino e o descreve com nomes ou com títulos que mostram a sua essência, a essência da pessoa de Jesus Cristo. Ele começa dizendo, um menino nos nasceu. Quando ele fala desse menino, ele está falando da humanidade de Jesus Cristo. Alguém que veio à luz através de uma mulher. Mas quando ele fala, e um filho se nos deu, ele fala da divindade de Jesus. Sabe por quê? Lá em João 3,16, nós lemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo era o único Filho de Deus. Então a história da salvação, a história de Jesus Cristo é uma história de doação. E essa doação tem nome, e é sobre esses nomes que eu queria falar. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos começar com o Maravilhoso Conselheiro. É bom que nós coloquemos juntos, né? Talvez seja até mais correto usar como substantivo e adjetivo essas duas palavras, que vão falar de como o profeta Isaías considerava admirável a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele entendia que Jesus Cristo era divino. Ele entendia que Jesus Cristo transcendia a mitologia que já existia na sua época.
Eu até, se admitisse a mitologia grega, a mitologia romana ou a mitologia antiga, eu iria dizer que era o mais humano de todos os deuses e o mais divino de todos os homens. O Senhor Jesus Cristo tinha essa característica, embora nós, seres humanos, temos a facilidade de criar deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. Não é um pensamento meu, mas é um pensamento de Xenófanes, um filósofo grego que viveu há 2.500 anos atrás, aproximadamente. Ele falava que Deus era um só. Ele combatia o antropomorfismo e os atributos humanos colocados sobre as divindades. Mas quem conhece o Senhor Jesus Cristo de perto sabe que Ele é Deus homem. Homem perfeito, Deus perfeito. Por isso, o profeta Isaías diz que Ele era maravilhoso. Ou seja, ele ficava extasiado diante da maravilha de Jesus Cristo. O segundo nome que ele dá a Jesus Cristo é o de Deus forte. Se no primeiro ele fala da transcendência de Cristo, no segundo ele vai falar da proteção que Cristo oferece. Quando ele fala de um Deus forte, ele está falando de um herói, de um valente, de um protetor, de alguém notável. Embora alguns fiquem desapontados com a biografia do Senhor Jesus Cristo. Até porque alguém que nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz não seria uma biografia totalmente de sucesso. Ela estaria mais ligada ao fracasso do que ao sucesso. Mas acontece que o Senhor Jesus Cristo não se baseia, ou ele não pode ser julgado por categorias humanas. Ele estava numa categoria supra-humana. Ele não é um conquistador comum, como talvez nós leríamos nos odes da literatura universal. E nem é um super-herói moderno, contemporâneo, que pudesse compor ali ou fazer coro com a Liga da Justiça. Se ele fosse um herói comum, ele estaria na Liga da Justiça, mas ele não é um herói comum. Ele é o sol da justiça. É aqui que está a grande diferença do Senhor Jesus Cristo. Aqueles magos que foram guiados por uma estrela, sabiam que aquela estrela os levaria até o sol. O Senhor Jesus Cristo. O brilho maior estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu me deleito com isso quando leio o Salmo 19. Ele fala dos confins do mundo. E quando ele fala dos confins do mundo, ele diz: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O Senhor Jesus Cristo é esse sol. O Senhor Jesus Cristo é esse noivo. O Senhor Jesus Cristo é esse herói, porque Ele é o Deus forte. Além de maravilhoso e Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Se nós falamos sobre a sua transcendência, se nós falamos sobre a proteção que Ele oferece, vamos falar um pouquinho sobre a sua pré-existência. Pai da eternidade significa uma paternidade perene, uma paternidade sem questionamentos, sem fim e sem começo. Imaginem você ser cuidado por um pai que não faz questão de apresentar o avô, até porque não existe. Existe uma tradução antiga da Bíblia que dizia o seguinte: esse pai que dá vida eterna. Traduzia esse versículo exatamente dessa maneira. Ele não é só o pai que dá a vida eterna. Ele é o pai que procede da eternidade, ele vem da eternidade, ele existia antes da eternidade. Ele não foi criado por um ser, um ente existente antes dele, porque ninguém existia, assim como depois dele ninguém mais haverá. Ele é a última palavra. Desde os dias mais remotos da antiguidade, tudo girava em torno dessa pessoa, Jesus Cristo. O apóstolo João chega a dizer que por ele tudo o que existe se fez. Tudo o que nós vemos aconteceu por causa dele. Sendo ele maravilhoso, sendo ele Deus forte, sendo ele Pai da eternidade, Isaías termina dizendo que ele é o príncipe da paz. A palavra príncipe nos chama a atenção para o seu poder. Um poder grande, um poder que vai além daquela ideia de força. Mas quando ele fala de príncipe da paz, ele também não está falando apenas da cessação da guerra, a cessação da luta, da batalha. Ele está falando de uma paz sem fim, que é dada inclusive no meio da guerra, e inclusive enquanto existe guerra. O cetro desse príncipe vai trazer a paz, vai trazer a prosperidade, vai trazer o deleite, vai trazer felicidade, vai trazer salvação, vai trazer bênção para todos aqueles que caminham com ele.
Ele é o príncipe, ele domina, fala do seu domínio. Fala de uma paz sem fim sobre o trono de Davi. Os acordos de paz atualmente têm durabilidade curta. E às vezes um ato impensado de um líder acaba quebrando aquele acordo de paz. Mas quando ele fala do Senhor Jesus Cristo, ele está falando de uma paz que é duradoura, de uma paz que é eterna. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, ele é transcendente. E o seu nome será Deus Forte, ele é o nosso protetor. E o seu nome será Pai da Eternidade, ele é pré-existente. E o seu nome será Príncipe da Paz. Nós desfrutamos e absorvemos o seu poder. A nomenclatura que é dada ao Senhor Jesus Cristo aqui não foi nenhum exagero poético do profeta Isaías. Mostra com clareza a identidade do Senhor Jesus Cristo. Que nesse Natal nós tenhamos alegria, tenhamos esperança, tenhamos muitos motivos de celebração, mas nunca poderemos nos esquecer de que o Senhor Jesus Cristo é o nome que está sobre todo nome. E ao nome de Jesus Cristo seja toda a honra e toda a glória nesse Natal e por todo sempre. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.